Muito bem, mais um Full Gas podcast de MotoGP, agora comentando o Grande Prêmio da Catalunha. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. Como vai, Gabo? Tudo bem, Gabriel. E você? Tô aqui nesse calorzinho, a gente tá gravando em São Paulo, né? São Paulo, neste domingo de corrida, muito calor, então passando um calorzinho. Somos dois. Tô passando também um grande calor. Calor que, inclusive, não esteve presente na Catalunha nesse final de semana, né? A corrida, principalmente hoje, que a corrida foi disputada com tempo nublado. E, quem diria, fez as pazes com sucesso. Fábio Quartararo, vencedor da prova. É uma corrida que ele teve que lutar para conseguir ganhar, né? Começou, não fez uma boa largada, teve que passar o Jack Miller, teve que passar o Valentino Rossi, também teve que passar o Franco Morbidelli para garantir aí essa que foi a sua terceira vitória na temporada e a primeira desde as duas primeiras vitórias, né, em julho, quando parecia que ele ia aniquilar, destruir todo mundo nesse campeonato, mas a história não está sendo essa, está sendo um campeonato bastante equilibrado. Vamos passar rapidinho a classificação para você dessa corrida. Fábio Quartararo primeiro, segundo Joan Mir, terceiro Alex Rins, olha aí a Suzuki botando as duas motos no pódio, primeira vez desde San Marino 2007, Galo, que os dois Suzukis vão pro pódio. Na época foi o Chris Vermeulen e o John Hopkins, uma vitória do Casey Stoner. Franco Morbidelli em quarto, Jack Miller em quinto, Pecco Bagnaia sexto, Takaki Nakagami sétimo, Danilo Petrucci oitavo, Maverick Vinhales apenas em nono lugar. Vinhales chegou a passar boa parte da corrida fora da zona de pontuação, vamos falar sobre ele também. Cal Crutchlow décimo, Brad Binder décimo primeiro, Alex Espargaró décimo segundo, Alex Marques décimo terceiro, Iker Lecuona décimo quarto e o Tito Rabat fechando a zona de pontuação. E no campeonato agora nós temos Fábio Quartararo com 108 pontos na frente, novo líder do campeonato, já que o André Dovizioso caiu. A gente vai falar também do André Dovizioso nesse podcast. O Joan Mir, agora a gente falou que ele era um homem perigoso, está a 8 pontos do Quartararo. O Maverick Vinhales em terceiro, está com 90 pontos, 18 pontos atrás do Fábio Quartararo. Depois vem o Dovizioso, vem o Morbidelli, Jack Miller, Takaki Nakagami, Alex Rins, Miguel Oliveira e Brad Binder. Antes de falar do campeonato, Gabo, vamos falar um pouquinho da corrida do Quartararo. Quartararo, como eu falei, passou o Miller, passou o Rossi, passou o Morbidelli e, ao que tudo indica, no meu ver, assim, fez uma corrida bastante interessante, assim, administrou muito bem a prova. Você diria que a atuação dele foi irretocável hoje? Hoje foi. Hoje, finalmente, ele voltou a ser o Quartararo que a gente espera, diria. O Quartararo que a gente espera e que a gente imaginou que a gente veria depois das duas primeiras vitórias, né? Nas duas primeiras corridas do ano. E ele, se ele tinha esse plano, não sei exatamente se ele tinha esse plano, mas ele executou uma estratégia perfeita. Na verdade, ele deu sorte no começo, né? Que a gente estava até conversando antes da gente começar a gravar, que aquele errinho do Jack Miller foi fundamental para ele no começo da corrida, né? Ele não perdeu tempo atrás do Jack Miller. Talvez se ele tivesse perdido ali mais uma volta e meia, ou até mais, né? Porque ultrapassar o Ducati seria difícil. Talvez a corrida dele tivesse sido bastante diferente. Mas fora isso, ele por mérito, buscou as posições e venceu a corrida. Enfim, é o líder do campeonato. Exatamente, né? O Mir passou muito tempo atrás do Miller e teve aí a sua corrida bastante comprometida, né? Em alguns segundos, pelo menos, sem passar o Jack Miller, né? Que obviamente tem uma velocidade de reta muito grande, né? Ducati, historicamente, aí, a moto mais rápida. Mas eu concordo com você, o Quartararo ele teve o melhor ritmo, mereceu a vitória, e eu achei interessante que ele falou que foi o melhor momento da vida dele. Foi melhor do que a vitória de Jerez, ele destacou essa vitória na Catalunha como o melhor momento da vida dele. Enfim, acho que ele concentrou, fez o que sabe, né? Vamos ver se embala agora. Quartararo deixou bastante a desejar depois aí das duas primeiras corridas em Jerez. E é bom a gente lembrar também que a pista da Catalunha ela tem um significado especial para o Fábio Quartararo, né? Foi onde ele conseguiu a sua primeira vitória no Mundial, na Moto2, exatamente 2 anos atrás, e foi também onde ele conseguiu seu primeiro pódio na MotoGP no ano passado. Então, vamos ver, né? Se a Catalunha marcou a virada nesses 2 anos para ele, a virada da carreira, ele conseguiu um contrato na MotoGP logo após essa vitória na Moto2 e conseguiu uma grande sequência de pódios depois desse pódio ano passado. Quem sabe não marque aí também a virada desse ano pro Fábio Quartararo, que eu continuo falando, eu acho que é o cara ainda, é o cara mais consistente, é o cara que eu vejo com mais potencial de levar pra frente esse campeonato. Mas, enfim, a próxima
corrida é na França, vamos ver se ele vai carregar essa pressão. O Mir, na minha opinião, Gabo, não tem essa pressão. Eu queria saber de você o que você achou da corrida do Mir. Mais uma vez o Mir cirúrgico na prova, né? São o terceiro pódio seguido, o primeiro piloto da Suzuki a conseguir isso desde o Kenny Roberts lá em 2000. O que você pensa do Mir? Você acha que dá pra brigar por título? Eu acho que dá. Mas a Suzuki ela precisa encontrar uma maneira de classificar melhor, porque isso acaba atrapalhando muito a corrida, tanto do Mir quanto do Rins, né? Do Rins foi ainda pior, né, para esse fim de semana, porque ficou no Q1, mas o Mir largou em oitavo, e aí demora até a moto pegar o ritmo, até ele conseguir começar a ultrapassar os rivais. Por exemplo, hoje faltou uma volta, digamos. Faltou uma volta. Se tivesse mais uma volta, talvez ele teria ultrapassado o Quartararo. Então, a Suzuki precisa encontrar alguma coisa na classificação. Que seja para largar na segunda fila, mas para largar um pouquinho mais à frente, porque se ele largar um pouquinho mais à frente, ele vai ter chance. Ele teve azar, né, na verdade, na Áustria, porque teve a paralisação, porque ele vinha pra ganhar. Era pra ser 5 pódios seguidos, né? Tava na mão dele aquela corrida, mas, enfim, corridas são assim. Mas ele tem sido muito regular, ele tá ali sempre, sabe? Então ele tem chance, pra mim ele é candidato, sim. E se você pegar desde da Áustria pra cá, o pior resultado dele foi o 4º lugar. Que na foi corrida que era pra ele ter vencido. Então, eu falei Áustria é o Grande Prêmio da Estíria, né? Foi na Áustria. Então, mas foi o pior resultado dele aí, ó. Porque, ó, o Grande Prêmio da Áustria foi segundo, aí a Estíria foi 4º, San Marino terceiro, Emília-Romanha segundo e Catalunha segundo. E essas duas corridas, Emília-Romanha e Catalunha, foram corridas que ele teve que remar. Exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, que é uma opinião minha, na verdade. Você acha que o Mir... Porque agora, eu falei que o Quartararo ele vem com a pressão, o Grande Prêmio da França, se espera muito dele. A gente começou essa temporada esperando muito do Quartararo, ele respondeu no primeiro momento e depois caiu, a gente não viu mais o Quartararo. O Mir, ele tá numa crescente, só que eu acho que ele não carrega essa pressão do Quartararo. Por quê? Porque ninguém espera nada da Suzuki, ninguém espera nada do Mir, e os resultados dele estão crescendo. Se ele cair na próxima corrida, meio que tudo bem, entendeu? Quer dizer, não tudo bem, mas assim, ele não tem esse fardo como tem o Quartararo. Você acha que isso pode jogar a favor dele entrar meio como franco atirador? Pode, principalmente se você pegar, por exemplo, pega uma corrida que tenha mais voltas, assim, que hoje hoje a gente tá gravando, né, no dia do Grande Prêmio da Catalunha, a gente viu o Mir chegar, mas assim, chegar ali na última volta. A gente não viu ainda o Mir chegando no Quartararo, assim, numa disputa por vitória, por exemplo, faltando 3, 4 voltas e o Mir chegando. Se acontecer isso na França, por exemplo, o Mir chegando, Quartararo correndo em casa, a moto perdendo rendimento, ele tendo que lidar com essa situação, ele já tem uma pressão que pode ser ainda maior na corrida em casa, com ele sendo líder do campeonato. Ele tem muito mais a perder, eu diria, do que o Mir. Daqui até o fim do ano, eu coloquei essa situação, mas daqui até o fim do ano, o Quartararo, apesar de ainda ser um piloto jovem, segunda temporada, nesse cenário aqui de campeonato, eu acho que o Quartararo tem muito mais a perder do que o Mir. O Mir, se vier, veio. Se ele for campeão, legal. Se ele for vice, legal também. Terceiro, não importa. Essa temporada ele tá se encontrando. Isso acho que é mais importante pro futuro, né? E ele tá aproveitando uma lacuna que foi deixada pelo Rins, né? O Rins ainda tá se recuperando da contusão do Grande Prêmio da Espanha. Então ainda tá remando. E o Mir aproveitou esse vácuo, dessa vez ele tá andando bem. É um cara aí, é um franco atirador e que pode surpreender muita gente, mesmo sem ter vencido ainda. Verdade, já surpreendeu muita gente, né? Eu só queria destacar aqui o ritmo do Mir nas duas últimas voltas. O Mir ele foi 9 décimos mais rápido que o Quartararo nas duas. E quanto é que foi a diferença no final da bandeirada? Exatamente 9 décimos. Apenas exemplificando, né, ilustrando aquilo que você falou, Gab. Mais uma volta, o Mir estaria ali, muito provavelmente na traseira do Quartararo. E o Quartararo não tinha mais pneu, né? Ele mesmo falou depois da corrida que não tinha como defender a posição, o Mir passaria ele. Palavras do Fábio Quartararo. Mas exatamente, Grande Prêmio da França, e é uma pista, eu citei no último programa, né, que a Suzuki
A Catalunha foi o primeiro lugar que eles conseguiram, primeiro e segundo no grid. Não se refletiu num bom grid da Suzuki, na verdade. Eles saíram, o Rins ficou no Q1 e o Mir, como você falou, ficou em oitavo. Mas Le Mans é onde o Viñales conseguiu o primeiro pódio da Suzuki na volta. Foi onde a Suzuki também conseguiu sua última vitória antes de sair da MotoGP e retornar também com o Chris Vermeulen em 2007. Mas muito, muito interessante a temporada do Mir, muito interessante a temporada da Suzuki, né? Sabe que um dado interessante, Gabo, a Suzuki não subia ao pódio na Catalunha desde 2000, que o Kenny Roberts venceu a corrida. Faz tempo, hein? Faz tempo. E você sabe que o Kenny Roberts ele não ia vencer essa corrida, quem ia vencer era o Barros, né? O Barros quebrou na frente dele. Então, apenas uma curiosidade aí dessa prova. E o Rins, você já falou do Rins, acho que o Rins, eu não sei se concordo tanto com você, Gabo. O Rins, eu acho que ele, não que ele esteja 100%, mas pô, na primeira corrida na Áustria ele podia ter vencido o Dovizioso, podia ter vencido aquela prova, caiu sozinho. E na última corrida em Misano, o Rins, a gente nem citou ele aqui porque ele não apareceu. O Mir chegou no pódio, pô, e o Rins chegou em 12º, né? Eu não sei o que tá acontecendo um pouquinho com o Rins até agora. O Rins precisa melhorar um pouco. Acho que não tô falando que o futuro dele na Suzuki tá em risco, porque o Rins é um piloto ainda em fase de crescimento, né? Já venceu corridas pela Suzuki, mas realmente aí eu tava esperando um pouquinho mais do Alex Rins. É que o Rins, né, eu acho que até antes de chegar a MotoGP, ele é um piloto que ele tem, quando ele tá no dia bom, ok, ele é piloto nível, assim, do topo mesmo, mas tem dia que ele tá muito mal, e quando ele tá mal, é mal mesmo, você não vê ele acontecia muito isso na Moto2 também. Tinha dia que ele ia lá, vencia com propriedade, e tinha outras corridas que você não ouvia falar dele. Então ele tem um pouco disso ainda. Eu acho que ele ainda precisa encontrar um equilíbrio. Eu diria que na hora do vamos ver, tanto na Moto3 quanto na Moto2 ele falhou. E na temporada que o Alex Marques foi campeão, eu acho que em termos de velocidade bruta o Rins é mais rápido que o Marques. Mas o Marques foi mais completo naquele ano. O Rins ele comeu bola em algumas corridas. A mesma coisa na temporada 2016 da Moto2, como você falou aí, quando o Zarco não estava bem, o Rins também marcou toca, como se diz aí. Dovizioso caiu na primeira volta. Depois aí o Petrucci teve problemas aí, acabou errando, o Zarco freou atrás dele, levou embora o Dovizioso. Gabo, eu arrisco dizer que a gente não vai mais ver Dovizioso na ponta da tabela esse ano. E aí? Tá difícil pra ele. Na verdade, a queda de hoje acabou com uma liderança que era, de certa forma, ilusória, porque o ano do Dovizioso, pra ser bem honesto, não tem sido bom. Só que ele tava terminando todas as corridas. E num campeonato como esse, em que por exemplo, você pega o Quartararo abandonou uma vez só, mas tem um 13º lugar, o Mir tem 2 abandonos, Viñales tem um abandono e tem um 14º, desempenhos ruins. O Dovizioso estava terminando todas, só que agora vem um 0. E ele não tá andando bem, esse é o problema. Ele não tá andando bem. Ele falou que ele precisa melhorar a frenagem e tal, mas a que hora que ele vai melhorar? Porque agora ele tá consideravelmente atrás de pilotos que estão andando bem. Tirando o Viñales, que é uma montanha-russa, o Mir e o Quartararo não só tem andado bem, como tem potencial para andar bem em todas as pistas. E o Dovizioso não mostrou que veio esse ano. Até a vitória dele na Áustria, ela é circunstancial. Ela é circunstancial. Então, que horas que ele vai aparecer? Ele vai ter pista, ele vai ter uma rodada dupla, né? A gente pode falar que é uma rodada dupla, porque as corridas, né, em finais de semana consecutivos em Aragon. Aragon, teoricamente, é uma pista que pode ajudar bastante a Ducati, mas ele precisa andar bem. Teoricamente, Catalunha também era, né? A gente comentou isso aqui semana passada. Sim. A Catalunha tem mais curvas de raio longo do que... Acho que em Aragon vai fazer mais a diferença ainda, aquele retão faz mais a diferença do que na Catalunha e... Duas retas, né? Tanto a dos boxes quanto a oposta ali de Aragon. É um lugar onde o motor fala alto. Todo aquele trecho, quem tem um motorzão tira muita diferença. Só que o Dovizioso não tá andando bem. Não adianta você ter um motorzão pra andar na reta se o resto do circuito tem que fazer curva também. Vai ter que contornar a curva em algum momento. E no início ele tem perdido. Ele vai ter que frear em algum momento. Ele tá falando que ele precisa melhorar nas freadas. Então é onde ele tá perdendo muito tempo. Ele não tá conseguindo andar. Então não sei. Eu acho que agora com essa diferença, com esse déficit aí, vai ficar difícil pra ele. Catalunha é uma pista que ele
que a Ducati, desde que renasceu aí em 2017, é uma pista que sempre deu certo para eles, né? Por isso que me espantou nesse final de semana a Ducati não ter andado bem com ninguém, né? Não ter andado em condições de disputar a vitória. Tanto o Petrucci até fez um final de semana ok dessa vez, assim, não foi bem, né? Pro que a gente espera do piloto da Ducati. Iam andar ok, mas o Dovizioso ficou muito mal. O Dovizioso classificou em 17º e ele classificou também numa pista que teoricamente era boa para a Ducati, Brno 18º. Quer dizer, são duas pistas. O que tem em comum entre as duas é a falta de gripe, né? A pista da República Tcheca ela foi recapeada muito tempo atrás e a da Catalunha foi feita o recapeamento em 2018, mas o asfalto não é de boa qualidade, né? De cara os caras já falaram isso, né? Me lembro na época. Não é um asfalto que tinha muito gripe. E é o que parece que complica a vida do Dovizioso mais ainda, né? Quando você não tem esse feedback do asfalto, ele realmente não consegue fazer os pneus funcionarem, e é um problema muito sério, né? Muito sério, porque o Dovizioso, que é um piloto top, né? Foi vice-campeão nos últimos 3 anos, não tá conseguindo fazer a moto dele funcionar, mas eu diria, Gabo, que é um problema de estilo de pilotagem, né? Já que a gente tá vendo o Bagnaia e o Miller se entendendo melhor, talvez por conta de ter uma cabeça mais jovem, né? Tá um pouco mais aberto. A gente sabe que ensinar burro velho é um pouquinho mais difícil, né? Mas então, esse é o meu palpite, cara. Não, e tem outra coisa que a gente falou também, antes de começar a gravar. Na verdade, você que falou. O Dovizioso deu sorte até agora, né? Porque ele tá largando sempre ali no meio do bolo. Que a gente chama popularmente de pelotão da merda. E uma hora ia dar merda. E aconteceu. Demorou até. Porque ali naquele pedaço ali, pelotão intermediário, você tá muito sujeito a ser jogado pra fora da pista. Em algum momento, você tem que fazer um passeio off-road ali. Se você conseguir se manter em cima da moto, você vai perder muito tempo. E na pior das hipóteses, você vai cair. Que foi o que aconteceu hoje. Foi uma reação em cadeia, né? O Petrucci deu uma desgarrada, o Zarco tava logo atrás no reflexo, apertou o freio, na hora que apertou o freio, caiu, e o Dovizioso tava perto. Foram os dois. É uma coisa que acontece, né? Não tem jeito, sempre vai acontecer isso, não é culpa de ninguém, mas tá aí o primeiro zero do André Dovizioso nesse ano, agora vai ficar difícil pra ele, ele não vai mais conseguir ser consistente, né? Enfim, obviamente a consistência ainda vai contar, mas eu não vejo ação nele pra ir atrás do Quartararo e do Mir. Maverick Vinhales. Se ele encontrar um caminho, a gente vai ter que ficar de olho. Eu acho difícil, mas se ele encontrar, se acontecer, ele vai... olho nele. Não apostaria. Mas enfim. Maverick Vinhales. Ai. De Maverick Vinhales. Treino ruim, largou mal, foi conservador no início, uma coisa impressionante a largada do Vinhales, assim, como ele foi engolido pelo pelotão, ficou uma boa parte da corrida ali fora da zona de pontuação, obviamente, é o que a gente falou o problema que o Quartararo teve em Misano, né, na última corrida. Ele chega perto do cara porque ele tem mais velocidade de curva, no caso era o Pol Espargaró lá, em Misano, e não consegue fazer ultrapassagem porque a moto V4, né, no caso foi, se não me engano, o Alex Marques Nakagami hoje, que estavam disputando ali com o Vinhales no início da prova, ele não conseguia passar esses caras, né, e enfim, ele que já normalmente não começa bem as provas, tem as primeiras voltas aí ruins, dessa vez fez o trabalho dele muito mais difícil e, não sei, né, vamos ficar aqui pra sempre nos perguntando o que acontece com o Maverick Vinhales, o que acontece com o Maverick Vinhales, Gabriel Carvalho? Eu não sei. E é curioso como muda, né, a linguagem corporal do Vinhales de um fim de semana pro outro, assim, ele muda muito rápido. A entrevista hoje, de novo, você vê ele falando, é um olhar baixo, como se ele não soubesse o que aconteceu, sabe? Ele não encontra respostas. É difícil brigar por título assim. Vamos lembrar, só um parênteses, vamos lembrar que no começo da prova, a gente teve por algumas voltas Morbidelli em primeiro, Rossi em segundo e Quartararo em terceiro. E o Vinhales fora da zona de pontuação. Gente, o que é isso, cara? Não, assim, o único problema é a falta de velocidade da moto. Tá, mas os caras estavam lá na frente. O Valentino ficou na frente O Valentino passou o Miller, né, na verdade, na primeira volta. Exato. Porque na largada ele perdeu a posição pro Miller e ele passou na primeira volta ainda. Quer dizer, usou a qualidade da Yamaha, né, o melhor que a Yamaha oferece, que é essa coisa a velocidade de contorno de curva, usou
essa vantagem para ultrapassar o Miller no trecho misto ali do circuito, que era onde ele podia levar vantagem. Ele usou, ele falou, tem que passar aqui agora, se eu não passar agora, vai ser difícil depois, porque eu não vou conseguir chegar perto dele no ponto que eu posso fazer a ultrapassagem. E parece que o Viñales não conseguiu fazer isso. Na verdade, parecia que o Viñales estava largando sem o dispositivo, sabe? O dispositivo de largada. Porque todo mundo passou ele, sabe? Você vê a onboard dele, é um negócio... E parece que na freada também ele foi, como você falou, ele foi conservador. Porque o Rossi estava ficando para trás, mas quando chegou lá na freada, o Rossi foi lá dentro. Porque o pessoal falando também do mago da freada também, Valentino Rossi. mas exatamente, não, você tá certo. Completamente correto. E eu não sei o que ele espera. Porque ele começa, ele anda bem nos treinos, aí, sei lá, a classificação deu certo pra ele, aí já parece que ele já entra na cabeça dele, putz, amanhã tô fudido, vou falar fudido mesmo, porque ele deve falar isso. Eu tô fudido, amanhã, puta que pariu, a Ducati, a KTM vai passar, todo mundo vai passar. Parece que isso entra na mente dele e aí... virou ele entra essa espiral de... negativa, e vai abaixo. Eu tive também esse insight na hora também, quando ele classificou em quinto, com as 3 Yamahas na primeira fila, eu falei, cara, amanhã tem tudo pra ser uma corrida horrível do Viñales. E realmente, cara, ele é um cara que, quando as coisas estão ruins, elas vão ou continuar ruim ou piorar, assim, ele é um cara que não reage. Enfim, mais uma vez aí, tem muito aí o que fazer. Vamos ver agora na França se o Viñales consegue algo aí de interessante. Não sei, o Viñales pra mim é um piloto muito inconstante, acho que não dá pra pensar em título se continuar se comportando, se continuar correndo dessa maneira. Mas enfim, eu falei bem do... Se continuar assim, ano que vem, Quartararo vai colocar ele no bolso. Certamente. Eu falei bem do Rossi aqui, cara, mas eu queria deixar uma crítica aqui pro Valentino, porque... O que foi esse final? Fez um final de semana bom, tava competitivo. Final de semana do Rossi, acho que mais competitivo do ano, né? Em muito tempo. Tinha ritmo, mas ele... Aí que tá, o Valentino ele pecou naquele que, desde do retorno dele pra Yamaha, sempre foi o grande ponto dele, que é a consistência. O Valentino não pode cair na corrida, né? Ele caiu duas vezes seguidas agora por erros dele, né? Algo que eu não me lembro de ter acontecido na carreira dele. Talvez ano passado, né? Enfim, que ele caiu lá na Itália, depois caiu na Holanda, né? Aquele negócio horrível que ele fez com o Nakagami, enfim. 2018 também, né? Malásia e Valência. Ali ele tava disputando a vitória nas duas, né? Daria pra... porque nessa de 2019 ele não tava competitivo, né? Essas duas corridas que você citou, ele tava competitivo. Mas... eu não sei muito bem o que dizer do Rossi, assim. Eu acho que o Rossi, ele que renovou o seu contrato, né? Renovou com a Yamaha, vai correr na equipe Petronas, né? O segredo mais mal guardado, que na verdade não era um segredo, né? O Rossi mesmo falava que já tava 99% certo. Eu, assim, não sei se ele fez a escolha certa. Eu tô vendo o Valentino. O Valentino pra mim tá devendo um pouquinho, Galo. O que você acha? Eu acho que no parte dele já... Assim, por mais que ele diga que ele tá motivado, que ele treina e ele realmente treina, ele já tá com parte da cabeça dele já tá na aposentadoria já. E o que é óbvio, né? Assim, uma hora isso ia chegar. Mas assim, ele já tá mais parte pra aposentadoria do que parte pra... assim, a gente... É difícil falar duvido do Valentino, né? Nunca duvido do Valentino. O Valentino pode aparecer de repente, pode ser que ano que vem ele ganhe uma nova motivação por estar na Petronas, enfim, mas foram 2 quedas, né, da Emília Romanha e essa, ele tava sozinho, ele errou sozinho, enfim, foram quedas esquisitas essas 2, né, e não sei o que dizer também, eu acho que, assim, definitivamente agora, essas 2 quedas tiraram ele do campeonato. Ele também falou isso, e eu concordo com ele, eu acho que agora esquece, porque o problema não é só a Yamaha vai ter dificuldades em Aragão, o problema é que esse desempenho que ele teve no fim de semana, tirando a queda, tem sido incomum, né? O que tem sido mais comum é o Valentino não andar bem. Então, olhando por esse lado, a não ser que aconteça uma reviravolta aí, o Valentino tá fora da disputa de qualquer pretensão por título. É muito difícil também, concordo com você. Enfim, campeonato agora... A gente falava que tá aberto, agora tá se fechando aí. Acho que na última corrida, eu acho que eram 26 ou 27 pontos no top 9, né? Que era o
o Valentino, se não me engano, era o nono. Agora são 31 pontos no top 5, né? O campeonato... Essa corrida da Catalunha, ela deu ela deu uma hierarquia um pouquinho maior pro campeonato nesse sentido, né? Agora são, acho que, menos pilotos que têm aí essa chance do título. O Rins foi o 13º piloto diferente no pódio esse ano. Enfim, 6 vencedores diferentes nas últimas 6 corridas. Grande campeonato esse da MotoGP, que agora vai fazer uma pausa e em 2 semanas volta no Grande Prêmio da França em Le Mans. Vamos falar um pouquinho aqui agora, só para terminar aqui, dar uma pinceladinha de Moto2 e Moto3. Moto2 teve a vitória de Luca Marini. Luca Marini aproveitou aí de um vacilo do San Luis, que podia ter vencido a corrida, e conseguiu, nesse final de semana, sua 3ª vitória do ano, e caminhando agora aí para o título, eu acho, diria Gabo. Luca Marini, San Luis, Fabio Gian Antonio, pódio, e no campeonato a gente tem o Luca Marini com 150 pontos, o Enea Bastianini não fez uma boa corrida, tem 130, e o Marco Bezzecchi ainda tem 6 corridas, é claro, né? Mas o Marco Bezzecchi tem 114 pontos. Tá entre Bastianini e Marini, e eu acho que o Marini leva alguma vantagem. Você tá tirando o seu irmão da briga, é isso? Fez uma corrida ruim hoje, né? Bezzecchi não foi bem. O San Luis, na verdade, vacilou muito no final da corrida ali. Eu tava vendo mais, eu tava prestando um pouquinho mais de atenção na Fórmula 1, mas o San Luis no final, ele fez uma baita corrida, se recuperou, mas aí acabou errando. O Marini passou ele perdeu a concentração, errou 2 vezes, e enfim, perdeu a prova. Inclusive, você lembrou agora? Eu tava tentando lembrar isso e você me trouxe a lembrança. O erro do Lowes no final da corrida me lembrou o erro do Marques quando eles estavam disputando com o Valentino em 2016. Foi na mesma curva. E aí foi aquele lance que fez o Valentino abrir para vencer naquele momento. Definiu a prova. Bom, Moto3, temos um novo líder do campeonato, olha só. A Ogura é o novo líder, já que John McPhee derrubou, né, o nosso grande Albert Arenas, que parecia que ia correr com o campeonato, e não vai mais, né, porque agora ele conseguiu sair da Catalunha agora com 0, e o Ayogura é o líder do campeonato. O Ayogura que fez uma corrida muito ruim, o campeonato abrindo na Moto3, a que parecia que estava com o título mais encaminhado no começo do ano. O Darren Binder, primeira vitória do Darren Binder, Dive Bomb Darren, como dizem, né, primeira vez que ele vence. Tony Arbolino em segundo e o Denis Foggia em terceiro. O campeonato tem o Ayogura com 122 pontos, o Albert Arenas 119 aí, os dois discutindo o título. O John McPhee agora ficou um pouquinho mais para trás com 98, quer dizer, tá aberto, né? Entre os dois aí agora estão praticamente empatados. Vamos ver o que acontece nas próximas provas, mas enfim, esse é o panorama da MotoGP. Gabo, a gente esqueceu alguma coisa? A gente falou de tudo. Eu acho que a gente tem um nome pra briga pelo título da MotoGP que a gente não citou. Okay. Acho que a gente devia citar, que é possível ainda a gente pensar, por que não? Stefan Bradl. Verdade, né? Ele não tem nenhum ponto e se ele vencer todas as corridas e todo mundo cair, ele pode ser o campeão com 125 pontos. Com 150 pontos. É verdade. Ele tá escondendo o jogo até agora, ele tá esperando. Tá escondendo, vai. Pra dar emoção pro campeonato. Vai acontecer isso. Enfim, esse foi o Full Gas Podcast. Desculpa esse final aqui, porque a gente não resiste às vezes às brincadeiras. Esse foi o Full Gas Podcast. Se você gostou, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no Apple Podcast. Você pode nos ouvir em todos esses lugares. E, enfim, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Nos siga também no Instagram, tem @Full Gas Podcast. E a gente volta na próxima semana, ou daqui 2 semanas, a gente não sabe ainda, com mais um podcast para vocês. Um abraço. Um abraço.